Bom dia, irmãos, graça e paz. Então, chegamos ao nosso 5º dia de jejum. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja recebendo esse renovo de Deus, uma paz que excede todo entendimento. E por isso, esses dias serão dias de transformação. Quero profetizar isso na sua vida. Quero profetizar que sejam dias de transformação, sejam dias de mudança, sejam dias de crescimento espiritual, de maturidade, de revelação do Senhor, onde Ele fale algo novo ao seu coração e que promova mudanças reais, concretas, e que a sua vida ela possa ter um norte diferente e você viva um tempo especial com o Senhor, exigindo uma ação de Deus. Como é que pode isso, né? Exigindo uma ação de Deus. O texto, no texto de Isaías 58, eles vão dizer assim, né? Exigiste que se faça todo o vosso trabalho, né? Dizendo no versículo 3, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Como pode alguém fazer esse tipo de jejum? Não é verdade? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Como se fosse possível exigir que Deus faça alguma coisa, né? Chega a ser até engraçado isso. Uma das coisas que nós precisamos entender é a soberania de Deus. Nós não podemos seguir a Deus nem pelo desejo de sermos recompensados, nem pelo medo de sermos castigados. Deus é um Deus relacional e por isso Ele entende que o prazer em estar com Ele deve ser a motivação que norteia todas as nossas ações nele, como corpo de Cristo, como crente no Senhor, como igreja dele, como povo dele. Então é isso que Ele deseja. E muitas pessoas elas fazem as coisas porque elas simplesmente estão querendo alguma coisa em seu próprio benefício. Então, no Novo Testamento, os autores sempre se apresentavam, a característica é que eles diziam que eles eram servos. E a gente já falou sobre isso e vai continuar falando. O termo que está lá é doulos, é escravo, né? Então, essa era a maior credencial que existia, né? Como imaginar que um servo possa exigir alguma coisa do seu senhor? Então, muitos invertem essa posição de autoridade, né? E tornando-se senhor e fazendo de Jesus o seu servo, como se fosse o gênio da lâmpada maravilhosa, né? Como assim, eu estou fazendo isso porque eu quero isso de Deus, já escutei até esse tempo, eu imprensei Deus na parede. Chega a ser muito engraçado. Eu falei, o quê? Como Deus imprensar Deus na parede? Isso é uma coisa tão estapafúrdia que não dá nem para se levar em conta, né? Um negócio desse. Isso fala a respeito da nossa conversão, da nossa vida nele, e o que de fato esperamos em Deus e como nós temos conhecido a pessoa de Deus, né? E os atributos que são divinos. Quando nós os incorporamos na nossa vida, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele e passamos a entendê-lo, né? A ver como Ele vê, a sentir como Ele sente, a falar como Ele fala. É a mesma relação de um pai que corrige seu filho adolescente, que não entende absolutamente nada e diz que entende tudo, né? Que sabe tudo e muitas vezes quer que o seu pai faça a sua vontade. E a obrigação do seu pai é estabelecer limites.
e ainda que isso se faça de forma misericordiosa e amorosa, compassiva, mas tem que estabelecer limites e saber que há um que determina, e esse é aquele que é Senhor. Então, se a provisão vem do pai ou dos pais, então há necessidade de submissão, ainda que não reconheça totalmente, ainda que haja imaturidade. Por isso, nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus. Precisa haver, então, submissão e obediência. Não tem nada que exigir, né? Exigir de Deus. Exigir que se faça todo o vosso trabalho como se nós pudéssemos fazer as coisas e aí sermos recompensados pelos nossos méritos. Então, eles reclamavam do maná que Deus lhe dava, né? Lá no deserto, dizendo que tinham saudade do Egito por causa da comida que estava disponível para ele, ainda que eram pepinos, né? Se queixavam dizendo, queremos carne, Deus por 2 vezes mandou as codornizes para eles satisfazendo, né? Deus deu aquilo que eles pediram, mas por causa da gula, do desejo da comida do Egito, né? Uma doença terrível veio sobre eles, está lá em Números capítulo 11, verso 4 ao 34, e também o salmista no Salmo 106, verso 15, ele menciona esse acontecimento, né? Então ficou na história e ainda serviu de poesia, de música, para que ficasse registrado na memória do povo de Deus. Não exija nada de Deus. Simplesmente se entregue a Ele, totalmente. Tem um cântico, um louvor muito antigo que fala que Senhor, eu não vou deixar o teu altar enquanto não deixar tudo ali. Faça isso. Deixe tudo no altar do Senhor. Entrega tudo a Ele lá. Deixa lá todas as coisas. Não exija nada de Deus. Pelo contrário, se ofereça a Ele. Dê a Ele. Se entregue a Ele. A sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós precisamos de revelação. É isso mesmo. Entenda isso. Nós só conseguimos entender o que é melhor para nós quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não se pode fazer jejum para se exigir alguma coisa de Deus. Não é o ato de você fazer jejum que vai ficar fazendo Deus se mover a teu favor. É o que te move a fazer um jejum pelo desejo de estar com Ele, é que vai simplesmente agradar o coração de Deus, porque é impossível agradar o Senhor sem fé. Sem fé é impossível. Então acredite, se entregue, obedeça, se submeta, e você saiba que quando você faz isso porque você deseja estar perto dele, aí sim, a vontade dele é dar o melhor para a gente. Porque todo pai quer abençoar o seu filho. Mas nem sempre o filho entende isso, que muitas vezes um não de um pai é uma proteção, é um cuidado. E por isso, se o Senhor nos tira alguma coisa, é para o nosso próprio bem. E a maturidade vem quando a gente consegue entender isso perfeitamente. Nos tornamos bons filhos e começamos a desfrutar de tudo aquilo que o Pai começa a dar. Porque a gente não vai desfrutar daquilo que o nosso Pai tem para dar simplesmente para a gente se deleitar nos nossos próprios interesses, né? Exigir que se faça todo o vosso trabalho. Esquecer de quem era Deus e quem de fato eles eram. Então, não importa que muitas vezes estejamos passando provações. É impossível agradar a Deus, importa que todo aquele que dele se aproxima creia que ele existe e se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. No momento de oração, medite como tem sido a sua relação com Deus. Pense como tem sido a sua relação com Deus.
É uma relação de chefe, patrão, uma relação de pai e filho, mais ainda uma relação de pai e filhos que são amigos, ou você tem uma relação de um filho que fica sempre exigindo alguma coisa do seu pai, ou a relação de um servo que quer dar ordem no seu senhor. Torne-se servo, que a sua credencial seja a credencial de servo, de serva. Né? Por quê? Deus vai se agradar de você e Deus te dará o melhor. Creia nisso. Um dia abençoado, um dia de jejum, na paz, na presença daquele que é tudo em todos. Beijo no seu coraçãozinho. Shalom.